Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite a todas e todos. Carta, com Jamil Chad, Rosa Freire da Guiar e Ângelo Osvaldo. Apresentação feita em 2 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo estampado, com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem negro de cabelos grisalhos, curtos, rente à cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja camisa branca de mangas 3/4 e calça verde musgo. Usa óculos retangulares de aro fino. A segunda pessoa sentada é Rosa Freire da Guiar, uma senhora branca de cabelos escuros, cujo comprimento lhe passa o ombro. Ela usa blusa e calça preta e por cima leva um casaco bege. No pescoço leva o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos no rosto. A terceira e última pessoa é Ângelo Osvaldo, um homem branco que não possui cabelos. Ele traja camiseta social de botões azul escuro e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos loiros e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. Tradutora singular. Ela foi para Paris nos anos 70 e viveu longamente, até hoje ela vive, tem residência em Paris, e onde fez um trabalho importantíssimo como jornalista. Grandes entrevistas ela mandou para a revista Manchete, para outros veículos, mas especialmente a Manchete, da qual ela era correspondente, e ela reuniu essas entrevistas agora num livro, Sempre Paris, um livro que está sendo lançado agora. Rosa teve que fazer até ir para o fisioterapeuta depois dos autógrafos no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás. Um livro maravilhoso em que ela conta o que era Paris nesses anos 70 e 80 e reúne um elenco de grandes personalidades da cultura, da política, da vida internacional, porque Paris sempre foi essa convergência. E esse livro de Rosa é sensacional. Ela compôs o livro ao tempo em que terminava mais alguns volumes da obra de Marcel Proust. Ela tem traduzido Proust para a Companhia das Letras, é uma tradutora primorosa, sempre elogiada por esse trabalho magnífico, e tem traduzido especialmente do francês para o português, de uma maneira excepcional, porque Rosa é extremamente meticulosa e exigente com ela própria, e as suas traduções são fantásticas. O Jamil Chad é correspondente também brasileiro na Europa, ele continua trabalhando, militando como jornalista correspondente, e está baseado na Suíça. De lá, ele se conecta conosco, colocando o Brasil em linha internacional, com um trabalho também relevante, e ele está lançando esse livro, Ao Brasil com Amor. São cartas do período dessa segunda fase autoritária que nós vivemos até 31 de dezembro do ano passado,
os livros. Vamos lá, os livros. O livro do Jamil, com cartas da Juliana Monteiro. São cartas que referem esse tempo de angústia, de perseguição, de sufoco, de ameaça e de risco que nós vivemos nos últimos 4 anos anteriores, diria nos 5 anos anteriores, desde a saída da presidente Dilma Rousseff, nós entramos numa linha de declínio dos princípios democráticos da Constituição, que acaba de completar, felizmente, 35 anos. Então, essas cartas elas são muito importantes, o Jamil vai falar sobre isso. E como há essa ênfase nas cartas, a Rosa também traz um livro de cartas que ela organizou. Rosa foi casada com Celso Furtado e ela tem se dedicado a manter essa obra esplendorosa do Celso como um patrimônio da cultura mundial. Com isso, ela conseguiu manter sempre em reedições livros do Celso, e ela criou outros livros compondo material que ela tinha em arquivos, como essas cartas. São cartas que Celso enviou e recebeu de grandes personalidades de todo o período em que ele foi ministro, criador da Sudene, que é uma obra espetacular, histórica na América Latina, esteve ligado à CEPAL, foi ministro do governo Jango, depois de ter sido presidente superintendente da Sudene nos governos Juscelino, Jânio e Jango, quando se tornou ministro da Economia, do Planejamento. Rosa, então, coletou essas cartas e detalhou, explicou essas cartas com notas importantíssimas. É um livro de cartas também. Temos aqui 2 livros de cartas, o do Jamil e o livro das cartas de Celso Furtado. É um trecho importante, com uma centralidade nesse livro, sempre Paris, de Rosa, porque ela, como uma grande jornalista, e essa vivência que ela teve em Paris, é muito importante que a gente possa fazer um passeio em Paris por todos os seus arrondissements, guiados por Rosa. Bom, esse é o nosso tema, é o objeto desse nosso encontro aqui. E eu começo, então, passando a palavra para o Jamil, para que ele também introduza a questão do livro das cartas, e nós, em seguida, passamos para a Rosa e fazemos aí o ping-pong. Perfeito, boa noite, Ângelo, Rosa. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu queria fazer uma breve explicação sobre esse livro, mas depois passar a palavra para a Rosa, que é, de fato, quem está lançando esse livro, Sempre Paris. Mas antes eu queria contar uma historinha. Eu cheguei em Genebra no ano de 2000, e eu acho que umas 3 ou 4 vezes, logo que eu cheguei em eventos internacionais, eu não falei para ela, sempre que eu me apresentava como jornalista brasileiro, alguém me falava: "Você conhece a Rosa?" Né? Não, eu estava aguardando para falar aqui, né? E eu ficava pensando, que impacto ela deve ter tido, né, nesses lugares, para, muitos anos depois, alguém identificar jornalista brasileiro, Rosa. Né? Então, deixar muito claro aqui que eu acho que o meu trabalho, em parte, foi facilitado porque você estava lá antes. Então, só para deixar isso aqui muito claro. Nesse livro, mas de uma forma mais geral, eu moro em Genebra, como eu disse, há 23 anos, mas o que eu tento sempre olhar, e aí tanto no futebol, como na questão de direitos humanos, ou como na questão de política internacional, é um assunto só. Quem somos nós no mundo? Essa é a pergunta que eu me faço permanentemente e que tento entender quem é o Brasil no mundo. Que nós somos em cada um dos tabuleiros, vamos dizer assim, da política internacional, ou da sociedade, ou da cultura. Isso é um elemento muito permanente no meu trabalho, mesmo que, às vezes, de forma inconsciente, porque, afinal de contas, eu tenho que escrever notícia.
né? A gente precisa escrever notícia, né? Rosa, aconteceu tal coisa, etc, etc. Mas sempre tentando olhar quem é que nós somos nesse mundo e como isso foi modificado no bolsonarismo, ou antes mesmo, e agora. Eu não vou me estender muito, porque eu queria deixar também a Rosa explicar sobre o livro dela, mas tem um elemento que aconteceu, um episódio que aconteceu que eu queria comentar rapidamente, mas também passar a bola para a Rosa, porque aí ela vai poder, talvez, me explicar, que foi o seguinte: quando o João Gilberto morreu, por acaso eu estava de férias na Córcega e estava dirigindo, eu tinha alugado um carro, estava dirigindo com os meus filhos e, na rádio francesa, anuncia que o João Gilberto tinha morrido. E a rádio France Musique, né, que é a rádio pública que toca música, na maioria das vezes, clássica só, erudita, anuncia que, diante daquela notícia gigantesca, iriam dedicar 2 dias inteiros para a música do João Gilberto. Aí eu fiquei pensando, é muito grande esse cara, né? É muito maior do que qualquer outro embaixador, do que qualquer outro que talvez tenha passado. Mas não é ele, é o que ele representa, o que ele traz, essa imagem de Brasil. Eu não vivi isso, Rosa, então eu não posso te dizer, ou te dizer aqui o que seria isso. Mas talvez você tenha tido essa possibilidade de conviver como correspondente ao lado dessa explosão de Brasil, ou pelo menos da cultura brasileira. E eu espero sair daqui com uma resposta. Desculpa. Obrigada, boa noite. Uma boa noite muito especial para o Afonso, que está ali meio escondidinho, mas já vi ele ali. E, bem, obrigada a vocês dois pelo que vocês falaram, muita generosidade da parte de vocês. A coisa do João Gilberto é isso mesmo. Quer dizer, eu cheguei na França, vai fazer meio século, e depois eu tive 2 longos períodos, tive o primeiro nos anos 70, 80, meados dos 80 eu volto, depois em 90 começa um longo período de novo, fico meio no bate e volta. Mas quando eu cheguei na França, realmente a música brasileira era importantíssima. A gente tinha lá, quase toda semana, Toquinho, João Gilberto. Não, João Gilberto não ia toda semana, imagina quem dera. Vinícius, a Elis, todo mundo ia lá. Baden Powell, que morava lá, inclusive, né, acabou morando lá. E tinha a cultura musical brasileira, até porque eu tenho a impressão que é dos poucos países em que tem essa riqueza da cultura musical brasileira, foi muito presente na França. E ainda tinha aquela velha guarda, tipo Henri Salvador, que era um pessoal do Caribe, que cantava as músicas brasileiras, tinha um outro chamado Jorge Moustaki, que era um exilado grego, que também tocou várias coisas de música brasileira. Então, a cultura brasileira era muito presente pelo lado da música. Da literatura, eu já não acho. Da literatura, infelizmente, quer dizer, tem vários livros que foram editados, muito bem editados, e encalharam. Quer dizer, quando eu chego na França, tem logo depois, está sendo, né, o boom latino-americano, chamado boom latino-americano de literatura. Ele foi muito presente com os de língua hispânica, quer dizer, os hispano da América Latina, Garcia Marques, Cortázar, enfim, Mário Vargas Llosa, enfim. Mas Brasil não tinha. Brasil, raramente, eu me lembro nos anos 80, de eu fazer uma matéria com os editores, teve um mini boom, digamos assim, lá para 83, 4, quando houve ali uns 2 ou 3 anos, em que foram para a França com seus devidos livros traduzidos, Antônio Torres, Anélida, mas não, era pouca gente. Tinha alguns já falecidos que... Não, e aí, curiosamente, apareciam os livros como assim, o Ateneu, teve muito sucesso na França, o Meu Pé de Laranja Lima, Mon Bel Oranger, teve muito sucesso na França. Mas, enfim, mas tudo isso... Quer dizer, só... o Mon Bel Oranger? Talvez, leitura de metrô. Agora, o que eu queria dizer, basicamente, quer dizer, isso tudo eu cobri na França, fiz não sei quantas matérias sobre isso, porque é impossível você morar em Paris sem fazer cultura, né? Quer dizer, sem cobrir cultura, né? Mas o que eu mais gostei, eu fui para a França pela Manchete.
3 anos depois, a redação da Manchete, que éramos eu e 2 fotógrafos, foi demitida pelo Adolfo Bloch. Nós pedimos, a razão era que nós tínhamos pedido aumento. Adolfo demitiu todo mundo. Nós ameaçamos fazer uma greve, fizemos a greve, ele ficou furioso, demitiu nós 3. Acabou a redação de Paris. Aí eu fiquei no desemprego e depois começou a revista Isto É, que eu conhecia gente do Mino Carta, não tem mais nada a ver com essa Isto É de hoje. Foi criada pelo Mino Carta, era uma revista, eu diria, hoje se diz autoral, né? Ela era uma revista muito opinativa, a gente assinava todas as matérias, coisa que na Veja não. A gente assinava, agora não tinha comparação com a Veja, a gente era um grãozinho de areia, né? E era uma revista que tinha relativamente poucos jornalistas e um time de colunistas, onde você tinha o Enfio, o Antônio Calado, o Raimundo Fauro, enfim, era uma turma imensa. Cláudio Abramo. E foi uma revista nitidamente progressista. Foi a primeira a primeira revista, enfim, News Magazine brasileira que deu o Lula na capa, o que era quase que um atrevimento na época, eu estou falando de 81. E a Isto É, então, tinha 3 ou 4 correspondentes, éramos eu, tinha em Roma, tinha o Fernando Pacheco Jordão, enfim, nós éramos uns 3 ou 4 correspondentes. E, para Isto É, aí eu entrei em política, que foi uma das grandes paixões da minha vida, cobrir política internacional, no caso, quer dizer, a francesa e a internacional, né? Eu viajei muito pela Europa, eu cobria também Portugal e Espanha, cobri o Oriente Médio em alguns momentos, cobri a Guerra do Líbano, enfim, e muita coisa em Israel, Gaza, não quero nem tocar muito nesse assunto. E depois, mas o meu grande objetivo, isso era o dia a dia, o feijão com arroz, né? Ali todo dia, viagens e tal, não sei o quê. O que eu adorei tanto, que eu acabei publicando várias aqui, era encontrar escritores. Eu acho o escritor uma gente notável, tem tantos aqui reunidos, é uma gente notável. E aí eu dizia, bom, enquanto eu estou fazendo o feijão com arroz ali toda semana, 2, 3 matérias, eu vou sempre preparar um escritor, tem em mira algum escritor. A garotada vai achar curioso, mas era muito difícil a gente ter pesquisa. Motor de busca meu, na época, era os arquivos da Radio France, onde a gente podia ir de vez em quando, ou então conhecer alguém. Assim que eu cheguei na França, 10 dias depois, chegou um telex dizendo... Telex, desculpa, essa palavra também é antiga, da velha guarda, dizendo, entrevistar o Charles Aznavour. Eu digo, bom, tá bem, entrevistar o Charles. E aí? Como é que você faz? Hoje em dia, com 3 cliques de mouse, você chega ao Papa Francisco, né? Mas na época não era assim, né? E eu digo, bom, como é que eu consigo? Custei, mas acabei descobrindo um cunhado dele, que era um empresário. Bom, enfim, cheguei ao Aznavour. E eu não sabia nada, quer dizer, eu sabia as músicas, decoro as letras, mas não sabia nada do Aznavour para fazer a matéria. E era muito difícil, a coisa de pesquisa era muito difícil. Eu depois consegui enfim, pus em prática um outro método que não era tão interessante assim, mas que dava muito trabalho, que era o recorte de jornal, né? Eu comprava mais ou menos uns 5, 6 jornais por dia e ia acumulando. Quando chegava... Casas pequenas, né? Que a gente mora tudo em casinha pequena. Quando chegava aquela pilha, assim, mais ou menos, que não dava para eu passar mais ali no estúdio, eu aí pegava um fim de semana por mês e recortava tudo aquilo, via o que eu guardava, e fui fazendo pastas de cultura, de artistas, de Oriente Médio, do Irã. Eu cobri muito Irã também, entrevistei o Ayatollah Khomeini, e, enfim, fui fazendo. Agora, era um trabalho difícil, quer dizer, não era um trabalho, mas era muito prazeroso. Escritor, para mim, sempre foi um prazer, um prazer. E quando eu estava na França, agora, meia pandemia, digamos assim, eu estava ali em casa, caio numa caixa de papelão, que eu sabia que a caixa existia, eu achava que ela estava no Brasil. E aí, quando eu abro a caixa, tinha um monte de entrevista que eu tinha feito, ou o original em telex, aquelas tripas compridas, ou lauda, ainda no tempo da lauda dos jornais, que eu ficava com a cópia carbono, tudo isso deve parecer baixa idade média, mais ou menos, né? Mas, enfim. Ou então a revista já em recorte, que alguém tinha me mandado do Brasil, eu já não lembro. Aí eu comecei a ler, descartei um monte, as de político praticamente eu descartei, eram muito datadas, e eu comecei a ver que as entrevistas dos escritores, elas resistiam à distância. Quer dizer, eu estava lendo entrevistas ali, a do Cortázar, que era inédita, quer dizer, ela agora está saindo, mas ela nunca tinha sido publicada em jornal.
para a tristeza do Humberto Werneck, que não se conformava com isso. Está saindo agora. Eu fiz em 78, quer dizer, tem muito tempo que eu fiz essa entrevista. E você lê de uma atualidade, e isso que me fascina no escritor, quer dizer, a conversa com ele, ou, como é que eu posso dizer, o que ele fala dos personagens, de como nascem os personagens, do que ele quer pôr na literatura, dos temas, tudo isso sobrevive. Então, eu parti do critério, quer dizer, do seguinte, quer dizer, quem sobreviveu ao que a posteridade fez da obra dele próprio, esse vai para o livro. Quem não sobreviveu, fica lá na gaveta. Alguns, de fato, não sobreviveram, mas a grande maioria. Eu tenho aqui 20 entrevistas, enfim, eu comecei com escritores romancistas, estive lá com o nosso Simenon, ali em Lausanne, fiquei quase um dia inteiro com ele lá. E aí, de cada um deles, eu ia guardando um gesto. O Simenon, por exemplo, que tem uma obra gigantesca, quando eu entrevistei, ele fazia 70 anos, eu já estou acabando, tá? Mais ou menos a hora. E estávamos só ele e eu. Tenho um caderno de fotos aqui, tem fotos minhas com esses escritores. Estávamos só eu e ele de um lado da salinha, pequenininha, ali em Lausanne, eu do outro lado. E, daqui a pouco, ele diz assim, eu escrevi tanto, que olhe meus dedos, eles estão amassados na ponta. Bom, de fato, eu olhei. Eu não posso dizer se era amassado, quer dizer, eles eram achatados, os dedos do Simenon. Se foi por causa de tanto que ele bateu a máquina, eu não sei. Mas o gesto dele de dizer isso... Entendeu? Eu lembro do Ernesto Sábato, que é um grande editor, um grande escritor argentino, que eu acho que é pouco conhecido no Brasil. O Sábato me diz, uma hora no meio da entrevista, ele diz, eu estou ficando cego. Quer dizer, é brabeira, né? Ele pintava, ele já tinha ido para a pintura, e um escritor ficar cego, não poder ler, não poder escrever. Tem, assim, momentos, entendeu? Tem outra coisa que eu perguntava muito sobre o papel político do escritor e da literatura. E tem duas frases que são bastante impressionantes. Uma do Cortázar, que ele diz, nunca nenhum poema derrubou um tirano. Eu fiz a entrevista com o Cortázar, muito política, foi no ano em que ele se tornou exilado. Ele não era exilado, ele morava na França desde os anos 50, trabalhava na Unesco, e, quando vem a Isabelita meio saindo, e aqueles generais, os Videlas da vida, eles fazem uma lista de 100 inimigos da pátria. Nessas 100 está o Júlio Cortázar. Então, ele se torna exilado. E aí a entrevista vai muito para a literatura, para a política, e ele diz isso, e, curiosamente, um ano antes, eu vou entrevistar o Romain Gary, provavelmente não é tão mais conhecido aqui hoje, embora a editora, todavia, esteja relançando os livros dele. E o Gary, eu perguntei para ele aquela pergunta meio, né? O que o senhor acha, o papel da literatura para, enfim, politicamente, a literatura, o que vale, o que não vale. E ele diz uma frase bonita também, ele diz, Guerra e Paz fez tudo pela literatura e nada pela paz. O que é uma outra visão, mas essa coisa me interessava muito, isso sempre me interessou. Num dado momento, passados, só que já estou terminando, passados esses romancistas, que eu nem de longe entrevistei todo mundo que eu queria, eu digo, eu vou abrir esse leque e vou começar a pensar em outros cientistas políticos. Aí eu entrevistei muitos historiadores, o Fernand Braudel, o sociólogo, o Raymond Aron, que foi, aliás, a última entrevista que ele deu na vida, foi para mim, por coincidência. E aí fui. Depois peguei alguns artistas, peguei lindo foi o Chagall. Eu estava na Côte d'Azur, num dado momento, na Saint-Paul-de-Vence, quando alguém me mostrou a casa do Chagall, eu digo, eu vou lá e toquei a campainha. Nunca, uma casa de pedra bonita, nunca imaginei que ele fosse aparecer, né? Achei que viesse, não sei, um empregado, não sei. Daqui a pouco vem ele lá, com 95, ou 94, 95 anos, lá vem ele todo velhinho e tal, disse assim, o que a senhora quer? Eu digo, não, eu sou jornalista e tal. Ele falou assim, mas eu estou indo com a Vavá. Aí vem a Vavá. A Vavá era a Valentina, a mulher dele. Disse assim, essa aqui é a Vavá, nós estamos indo para uma exposição sobre a minha obra, início. Eu digo, tá bom e tal. Enfim, perdi uma selfie com o Chagall, né? Podia ter tido, fazer uma selfie, pelo menos, não fiz. Enfim, mais ou menos a história é essa. Quer dizer, e, sim, para complementar essas entrevistas, eu fiz um longo texto, que é a metade do livro. A metade do livro é um texto meu de memórias ou histórias, enfim, bom, passando por, basicamente, quer dizer, eu chego na França, final do gaullismo, de Gaulle já tinha saído, era o Pompidou, presidente, não dura muito, porque ele tem um câncer
muito difícil de ser curado, e ele morre um pouco depois. Vem os anos modernos, entre aspas, dos Valéry Giscard d'Estaing, e depois vem os anos, entre aspas, socialistas do François Mitterrand. Esses três, digamos, presidentes eu peguei, eram mandatos muito longos, e depois, lá no final, enfim, aí eu já vou mudar de vida, meu marido vai ser embaixador, aí já dá outra guinada na vida. Mas eu fiz um texto muito longo para contar um pouco isso, as coberturas internacionais que eu fiz, e depois vem as entrevistas. Então, paro por aqui, o livro é esse. Obrigada. Isso, Rosa. Não dá nem para fazer mediação, porque é uma delícia ouvir a Rosa, a gente pode ficar horas aqui, ela vai contando e a gente viaja junto. Eu quero registrar a presença da Conceição Evaristo, que acaba de chegar. Muito bem-vinda, Conceição. É uma honra para o FLI Itabira a sua presença, sua participação conosco. Agora, tem um segundo livro de Rosa, que é esse livro das cartas de Celso Furtado, essas cartas que se conectam com também o livro de cartas do Jamil. Então, vocês fazem agora, troquem as cartas aí. Rosa e Jamil, com seus livros de cartas. Você quer, Rosa, só apresentar o que é esse livro? Muito rapidamente, mais rapidamente ainda. O Celso, como vocês podem imaginar, ele mais escreveu... O Celso passou 21 anos no exílio, né? Ele foi exilado, ele foi cassado no ato institucional número 1. Aliás, não era número 1, porque ninguém sabia que ia ter o 2 ainda. E vários outros. Mas, enfim, não tem escrito 1. Eu tenho a cópia original, não tem escrito 1. Está ato institucional da Revolução, enfim. E é o ato chamado listão. São os 100 primeiros cassados de direitos civis e direitos políticos. Começa com Luiz Carlos Prestes, é o primeiro, depois vem Jango, Brizola, tarará, e Celso está lá na lista. Ele passa um tempinho rapidamente nos Estados Unidos, passa um ano em Yale, depois ele vai para a França. Celso tinha feito a tese de doutorado dele de economia na França. E sai, então, ele estava em Yale, estava nos Estados Unidos, e sai um editorial. Tinha um grande jornalista francês chamado Hubert Beuve-Méry, que era dono do jornal Le Monde, diretor do Le Monde. Ele assinava os editoriais pequenininhos na primeira página com um pseudônimo que era Sirius, S-I-R-I-U-S. Pequenininhos, umas coisinhas assim, podia ser umas 8 linhas, por aí. Num dado momento, lá, ele conhecia o Celso, num dado momento ele põe, pois nós estamos, não sei o quê, eu estou vendo que o Monsieur Furtado, não sei o quê, está tendo uma receptividade nos Estados Unidos. Ele fez a sua tese de doutorado aqui, porque ele teria muita coisa para falar aos estudantes franceses. Por que não se chama o Celso Furtado para vir dar aula aqui? Bom, coincidência ou não, aquilo é lá para o mês de maio, quando sai esse Sirius pequenininho. 2 meses depois, vem uma carta da Universidade de Paris convidando o Celso para dar aula em Paris. Na época, praticamente não havia estrangeiro dando aula na Universidade Francesa, bem antes de 68, né, quando teve a reforma, e quem assinava a nomeação era o presidente da República. Então, eu tenho lá em casa a nomeação assinada pelo Charles de Gaulle, nomeando o Celso professor da Universidade de Paris. Bom, enfim, ele aí começa um exílio longo e, obviamente, são nesses anos de exílio que ele mais troca cartas. Gente, eu virei cartomante, eu lia carta o dia inteiro. Lia. Minha casa ficava cheia de... Lá em Paris, que é pequenininha, casa tudo pequenininha, cheia, só não tinha, acho que na cozinha, sei lá, mas carta ali, eu li mais ou menos a correspondência do Celso, deve ter umas 15 mil cartas. Eu fico com vergonha de dizer, mas eu li todas. Quer dizer, tem umas que a imensa maioria eram cartas administrativas, com convite para cerimônia de formatura, convite para escrever livro, convite para escrever capítulos de livro, seminários. Isso, nada disso me interessou. Eu fui selecionando. O que me interessou foi onde havia, de fato, um diálogo intelectual entre ele e vários intelectuais da América Latina, onde ele tinha trabalhado na CEPAL. Então, tem um longo capítulo sobre os economistas da CEPAL, dos anos 50, 60. Depois tem o Celso fez pós-doutorado em Cambridge, na Inglaterra, onde também tem os economistas keynesianos, né, que era a geração que estava no momento sendo professor, liderado mais ou menos pela John Robinson e o Nicholas Caldor. Enfim, tinha todas essas cartas e muito de exilados. Eu me fixei muito nos exilados porque
exílio não é fácil. Eu não fui exilada. Eu fui para a França por vontade própria, eu não tinha problema de não poder ficar no Brasil, tinha outros problemas, mas não esse. Mas, na verdade, eu convivi muito com exilado. E exílio é uma coisa muito difícil, porque ninguém está preparado para o exílio. Com 30, 40, 50 anos, você muda de vida, você muda de língua, você muda de emprego, você muda... As famílias não necessariamente se adaptam ao exílio no exterior, né? E era muito drama, quer dizer, o exílio, o Jamil sabe disso, deve ter visto muito exilado, sobretudo na Suíça, né? Que, enfim, é muito complicado, tem o drama familiar, o drama financeiro, porque, enfim. Mas havia uma espécie de uma solidariedade entre os exilados, essas cartas eu pus muito. O Tiago de Mello, poeta, estava no Chile, aí diz que está com um problema de coração, opera o coração, mas não tem dinheiro para comprar os remédios. Então, se Celso pode mandar... Ninguém fazia Pix nem DOC, né? Aquilo demorava 3 meses para chegar uma remessa feita em Paris até Santiago. Chegava a remessa, já tinha havido o golpe do Chile, Tiago já tinha ido para Buenos Aires, aí Tiago escreve de novo dizendo: Celso, você me desculpe, mas, na verdade, quando o seu dinheiro chegou, eu agradeço muito, eu já não precisava. Então, eu passei adiante para outra pessoa que estava mais necessitada do que eu. Essa solidariedade, não só de dinheiro, de encontrar postos, de encontrar lugares onde trabalhar, e eu acho que aí o Jamil vai já entrar em alguma coisa meio parecida com isso, né? Eu queria que o Jamil lesse um pedacinho de Um Exilado. E, de fato, isso que você fala dos exilados é algo que é muito presente em qualquer situação de refúgio. Hoje o mundo vive com o maior número de refugiados da história, 110 milhões de pessoas nessa situação. Então, esses dramas que a gente coloca, nós, repórteres, colocamos como números, quando você traz, Rosa, dessa forma, ela, obviamente, ganha vida e ganha, obviamente, toda a dimensão que, de fato, isso representa. Eu vou ler uma das cartas do Glaucio Veiga. Ele escreve de Recife, 4 de janeiro de 1966. Meu caro Celso. E aí ele faz uma introdução e diz o seguinte: em maio de 1964, um mês após a Revolução, fui preso e recolhido por vários dias à casa de detenção. Afinal, resolveram me soltar depois de depredarem a minha biblioteca, de onde levaram as obras completas de Marx, Lenin, Engels, Lukács, etc., e também as de Proust, em uma coleção de reprodução de obras de pintores clássicos. Você sabe que eu sou bibliófilo, e, por felicidade, não levaram as minhas raríssimas edições do findar do século XVI e de todo o século XVII. Esses livros foram atirados ao chão, empezinhados e alguns rasgados. Até hoje não consegui organizar a minha biblioteca. A polícia pernambucana fez imensa pira com os meus livros e, ao jeito do nazismo, queimou-os publicamente. Então, essa é uma das cartas que ele recebe. A outra, só para passar pela outra, é do Álvaro Vieira Pinto, que escreve de Belgrado ao Celso, em 1964, em 14 de outubro de 64. Ele faz também uma introdução e diz: conforme talvez você já saiba, fui levado a asilar-me na Embaixada da Iugoslávia e, depois de vir a este grande e hospitaleiro país, por causa da perseguição que sofri da parte da ditadura, tendo minha casa invadida 3 vezes pela polícia e pelo exército. Perdi a cátedra de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, conquistado em concurso de títulos e provas, e que ocupava 26 anos. Desde o dia do golpe, não recebi mais vencimentos. Tive meus direitos políticos cassados. O ISEB foi fechado e meus livros impedidos de circular. Perdi a esperança de poder escrever qualquer coisa que um editor conseguisse publicar. Sou de temperamento um homem sensível e entrei num estado de funda angústia e abatimento físico ao saber que deveria responder a vários inquéritos e que minha prisão preventiva estava para ser decretada. Eu acho essa carta pungente, essa carta do Álvaro Vieira Pinto. Ele
Celso, quando vai para o exílio, tem 43 anos. O Álvaro Vieira Pinto era mais velho, talvez estivesse indo para os 60. Você tem que recomeçar a vida. E depois ele diz mais um pouquinho, ele diz, você sabe mais ou menos o que é meu currículo? Eu sei, aí começa a dizer as línguas que ele sabe. Eu sei francês, inglês, espanhol, italiano, grego, latim, mas eu não me vejo tendo que estudar sérvio, croata, agora, nessas alturas da vida, para dar aula de filosofia em Belgrado. Quer dizer, é muito duro. O que ele, afinal, pede, o Celso consegue, felizmente. E eu queria emendar o Jamil sobre a coisa do exílio ainda. Celso foi uma pessoa que eu acho que ele, uma vez perguntaram para mim, você é ciumenta, tal. Eu digo, gente, se eu tivesse ter ciúmes, ia ser do Brasil, entendeu? Porque o Celso pensava Brasil diuturnamente, era inacreditável. Acordava de manhã e dizia, será que o Delfim fez mesmo aquilo que ia dizer? Eu digo, Celso, 7h30 da manhã, calma, entendeu? Enfim, mas a coisa do exílio, não sei se você vê assim, Jamil, você é expatriado, que é uma palavra maldita, dita mal, digamos, porque você é expatriado, você leva a pátria dentro de si, né? O expatriado é o contrário, é impatriado, você está com a pátria dentro de si. Quer dizer, eu não conheci nenhum exilado cujo objetivo máximo era saber qual o dia que ia partir para o Brasil de volta, que ia voltar. Quer dizer, hoje em dia talvez seja um pouco diferente, eu não sei, eu queria depois que o Jamil também entrasse por esse caminho, mas a coisa de... Tem uma frase do Heinrich Böll, que é aquele escritor alemão, e ele diz, eu pus aí em algum lugar, já não sei onde, ele diz, a capacidade de você escrever no exílio é você levar a sua língua e o seu país dentro de você. E eu acho que os exilados brasileiros dos anos 60, e eu acho que ainda está para ser feita uma história do exílio dos anos 60, eles levavam dentro de si, com toda certeza. Esses intelectuais que eu reuni aqui, Darcy Ribeiro, as cartas de Darcy são absolutamente maravilhosas. Darcy, enfim, todo mundo estava fora, Valdir Pires, José de Castro, e também os intelectuais daqui que estavam batendo com o que estava acontecendo lá, Florestan, Antônio Cândido, Antônio Calado, tem cartas lindas do Calado sobre o exílio, sobre a violência do Brasil. As cartas de Anne Silveira são muito bonitas também. Enfim, tudo isso exala um gosto, não vou dizer gosto, porque parece que eu vou dizer bom gosto, um cheiro de exílio, mas que com pessoas que, os expatriados que levam a pátria, pode tirar o ex, né? Fica só o patriado, né? Se existisse essa palavra. E, no final, só para terminar, quando veio a anistia de 79, eu já trabalhava tanto na Isto É quanto no Jornal da República, que nós, correspondentes, acumulamos esses dois jornais, duas publicações. Ali era um entrevistado, um exilado por dia, né? Me lembro, logo depois da anistia, era um dia Brizola, outro dia o Arraes, outro dia o Presto, outro dia o Apolônio, outro dia a Anitta Leocádio, e por aí ia. Todo santo dia tinha um exilado para entrevistar. E, na verdade, todos eles loucos para voltar para o Brasil, ao mesmo tempo um pouco tristonhos, porque estavam deixando mal ou bem o lugar, o país que os acolheu, mas todos eles com a sensação de que agora é hora de refazer o país. E o que eu quero dizer é todos eles com uma esperança, um nível de esperança, de achar que o Brasil ia, enfim, entrar nos trilhos, ia, enfim, tomar jeito. E o Celso tinha muito isso. Ia, enfim, trocar de pele, quer dizer, deixar aquela pele da ditadura militar e adquirir uma pele democrática. Eu acho que tudo isso marcou muito a vida dos exilados, e o Jamil tem um outro lado dessa experiência que eu acho muito interessante, que eu acho que você talvez, né, pudesse engatar. Eu não sei se vai dar tempo, porque só tem mais 5 minutos. Nós temos 10 minutos ainda, 10? Por favor. Então, ótimo. Então, falando de exilado, de expatriado, nesse livro aqui tem uma carta que a Juliana me manda que fala muito desse aspecto. Claro, é completamente diferente. Nós não estamos falando da fuga diante da possível prisão de uma pessoa. É completamente diferente a situação da prisão ou da morte, né, no caso. Mas ela escreve algo, Rosa, que é muito... Eu diria, vai exatamente nesse erro de chamar de expatriado. Ela diz o seguinte, então é uma carta que ela me escreve, ela está em Roma, jornalista brasileira, escritora Juliana Monteiro, então ela estava em Roma e me escreve dizendo o seguinte, quase 8 anos na Europa e eu continuo obstinadamente estrangeira. Tenho medo de, adaptada, faltar o desejo de voltar. Uma resistência em ceder
a certa ordem europeia e me abrandar. Ou talvez seja o conhecimento próprio da palavra saudade. Um amigo italiano que vive no Brasil me contou que, depois de aprender a saudade, nunca mais deixou de senti-la. Outro dia tive medo de que meus filhos não compreendam a goiabada e o imperativo de comê-la com queijo. Eles não compreendem que farofa é sempre bom e são indiferentes aos nossos salgadinhos de festa. Eu estranho a forma de articular a letra R e tenho medo de que não possam pronunciar o tio que separa a nau do não e passem recibo de gringo sempre que falarem a palavra coração. Da mesma forma, para eles, eu sou a mãe estrangeira. Não podem me contar sem o Brasil. Eles bancam a identidade italiana como eu jamais poderia, talvez porque já tenho deixado o suficiente sangue dos joelhos nas calçadas dessa língua. Li que, em 1937, o ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo utilizou um sarrafo linguístico para identificar e eliminar os haitianos que cruzavam a fronteira em busca de dias melhores. O suspeito era obrigado a falar a palavra perejil, salsinha, e se a pronúncia agarrasse o R francês, ou denunciasse falta de intimidade com o J daquela parte da ilha, a permanência era negada. Parece que morreram assim, de sotaque, entre 15 e 20 mil pessoas. Língua materna é coisa séria, indisfarçável, só não constituinte, mas também estrutural de todos nós. Cultivar em português o texto e a música é a minha maneira de resistir a certo silêncio que tem o exílio e de manter acesa uma lembrança de mim inalcançável em outro idioma. Obrigado. E tem uma outra historinha que eu vou rapidamente contar para a gente poder dar seguimento, mas que dialoga muito do que a Rosa colocou aqui e, na verdade, serve de um alerta a todos nós. No ano passado, no último ano do governo Bolsonaro, eu fui avisado, eu moro em Genebra, cubro política internacional, enfim, não vou explicar de novo aqui, mas, obviamente, nos últimos 4 anos, foram anos exatamente de uma cobertura muito complicada. E, no ano passado, eu fui avisado por amigos que trabalham dentro do Itamaraty que havia um inquérito sobre a minha pessoa, dentro do Itamaraty. E o inquérito perguntava o seguinte para os diplomatas. Então, cada um deles recebeu perguntas, né? Um documento com perguntas. E as perguntas eram: você conhece Jamil Chad? Você já esteve em alguma festa de Jamil Chad? Parece que são boas, viu? Enfim. Você conhece os filhos dele? Se sim, aonde e quando vocês estiveram com ele? E assim ia, um questionário bastante grande. E no final desse questionário, uma pergunta ainda mais complicada. Se o diplomata tivesse dito não, para se safar, obviamente, a última pergunta era: você conhece algum diplomata que conhece Jamil Chad? Ou seja, delatando entre eles mesmos. Isso, e aí depois eu fui pesquisar, obviamente, com gente que a gente conhece lá dentro, etc. Isso aconteceu na gestão do Ernesto Araújo, do ministro. Não foi em 1964. Não foi numa ditadura. Então, que a gente se lembre, eu, pelo menos, tenho isso sempre em mente, que essa realidade ela pode voltar. E que a democracia a gente constrói todo dia. Então, o que a Rosa fez e o que o Celso fizeram não é, vamos dizer assim, o ponto final da história. A gente não nasce com um certificado, quando a gente nasce, o nosso certificado de nascimento não vem dito em democracia. A gente precisa construir todos os dias. Eu acho que o que a Rosa viveu, que o Celso viveu,
que eles viveram com todos esses exilados, é uma importantíssima lição de que a gente tem que levar isso todos os dias em cada um dos nossos trabalhos aqui. Estamos chegando ao final. Rosa, uma palavra para o encerramento. Eu nem sei o que eu digo. Eu vi essa história do Jamil, que eu não conhecia nos detalhes. É terrível. Quer dizer, quando o Celso estava exilado, houve basicamente três levas, né, de exilados. O pessoal de 64, onde o Celso estava, e vários outros estavam, Darcy, enfim, vários outros, Jango, do lado de cá, Brizola, para o lado de cá do continente, eu digo. Depois houve de 68, que atingiu basicamente os intelectuais, muitos professores, foi um tal de gente caçada que não podia mais lecionar em nenhum lugar do Brasil, aí apareceram Leite Lopes e vários outros, Liso Debrando Pereira da Silva, todos cientistas, Fernando Henrique, que também foi nessa leva, e houve, afinal, a leva de 73, que era o segundo desterro dos quem já estavam, dos exilados que já estavam no Chile. E quando cai o regime do Allende, vem uma terceira leva para a Europa. Foram 3 levas assim, de exilados. Mas é essa, quer dizer, as picuinhas, essa coisa que você falou da coisa das crianças. Tinha na França uma escolinha chamada Saci Pererê. Eu fiz uma matéria bonita com essa garotada. Era a mesma coisa, quer dizer, as crianças, a coisa que a Juliana fala, as crianças iam para lá, era sábado de tarde, filhos de exilado aos montes, para saber o que era pororoca, Saci Pererê, festa de São João, enfim, balão. E eles, eu me lembro de um garotinho piquititinho, assim, devia ter uns 3, 4 anos, ele viu galinha. Nunca tinha criança que não tinha visto bicho no quintal, né? Não existia isso. Então, ele viu lá uma galinha garbosa e tal, bonitona, que a gente fazia de propósito, deixava ali. Aí ele dizia, mas o que é isso? Eu digo, é aquele que você vê lá, aquela coisa branquela que você vê no supermercado para vender, congelada, horrorosa, branca. É a mesma coisa. Ele falou, não pode ser a mesma coisa. Eu digo, é a mesma coisa, é o mesmo bicho e tal. E essa escola foi uma iniciativa, sobretudo marcada pelo fato de que muitas daquelas crianças não tinham certidão de nascimento e, quando tinham, não tinham passaporte. Sistematicamente, os consulados brasileiros na Europa se negavam a dar certidão de nascimento para crianças nascidas no exílio. Isso é de uma maldade, entendeu? Alguns que, para conseguir passaporte, precisavam de mandado de segurança. Madalena Arraes, mulher de Miguel Arraes, morava na Argélia, precisou de mandado de segurança para conseguir passaporte. Vários outros. Eu me lembro tinha um jornalista, o Arthur José Poerner, ele morava na Alemanha, ele estava em Bonn, e ele usava, um pouco assim de brincadeira, usava a carteirinha dele do Flamengo, que era de couro, né? Uma carteirinha assim bonitinha. Ele falou assim, parece um passaporte e tal. Eu olhava o passaporte. Mas era muito complicado. Quer dizer, você precisava, às vezes, emprestar mandado de segurança, com a dificuldade que era isso, quando você está exilado, para conseguir um passaporte. E aí vinha o passaporte dizendo que você só era válido para o país onde você morava. Era o que a gente chamava de ficaporte. Porque você não podia sair do país. O Celso teve vários ficaportes, ele não podia sair do país. A cada vez que ele saía do país, tinha que pedir autorização, e o consulado dava ou não. Felizmente, eu tenho as cartas, que eu não vou dizer nomes, eu tenho a carta dos cônsules que negaram, estão aqui publicadas, que negaram dizendo que não, é a secretaria lá de Brasília que negou, negando passaporte, negando renovação de visto, negando, enfim. É brabo. Eu espero, como o Jamil, que aí os dias de 64 já estão muito distantes, os de 2018 foram ontem, né? Ontem. Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre de olho. Não dá para bobear, não dá para deixar passar, não dá para não denunciar, enfim. Bem, então nós temos aqui esses... Convido a todos e todas que procurem esses livros. Vale a pena ler o livro de cartas da Juliana Monteiro, um trabalho realizado pelo Jamil Chá, de grande importância, as cartas de Celso Furtado, consolidadas por Rosa Freire da Guiar Furtado, e essa outra carta, porque carta em francês é mapa. Então, não deixa de ser também uma carta de Paris, um mapa de Paris, esse que Rosa está nos dando nesse belíssimo livro de reportagens, de entrevistas que ela fez e do seu depoimento sobre a sua vivência em Paris. Muito obrigado a vocês pela participação.
Parabéns ao FLI Itabira.